Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para essa sexta-feira da 7ª semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, e nos diz assim: Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que eu o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirmava estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juiz do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Gente, quando a gente vai chegando perto do final do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos começando a ver questões mais históricas mesmo do texto. Você pode ver aqui nomenclaturas, realidades especialmente da missão de Paulo, que são então expostas dentro do livro. Então, a grande pergunta que não quer calar é: tendo em vista tudo isso que é exposto aqui, o que é que a gente pode extrair dessa leitura, além de todo o pano de vista histórico? É perceber o fato pelo qual Paulo foi então acusado. Segundo o texto, nos deixa extremamente claro, Paulo ele é acusado porque ele está dizendo que, vou usar a expressão do texto, que um certo Jesus que já morreu está vivo. Paulo estava sendo perseguido, estava sendo injuriado, apenas por afirmar a grande verdade da nossa fé, que Jesus, embora já tenha morrido, mas ele ressuscitou e, portanto, está vivo. E aquele povo não acreditava. E vamos trazer para o tempo de hoje. Como é que nós podemos então imitar Paulo nas mais diversas situações em que a gente se encontra? Às vezes a gente parece que não percebe, mas ainda hoje a perseguição aos cristãos ela é velada e ao mesmo tempo escancarada. Quantas e quantas vezes, e eu via isso essa semana em uma rede social, uma menina falava, uma menina que estava procurando uma casa perto de onde eu moro. E ela colocou assim na internet, eu quero saber onde é que tem uma casa aqui de estudantes para que a gente possa dividir um apartamento, e o que eu queria é que fosse uma menina evangélica. E aí começou uma enxurrada de pessoas mandando mensagens ali, denegrindo a imagem dela, dizendo assim: e o que é que tem a ver querer procurar outra pessoa cristã? O que é que tem a ver? Quer dizer que vocês vão ficar conversando sobre versículos a noite toda? Ela apenas, por vontade própria, por desejo próprio, queria dividir a casa com alguém da mesma religião que ela. Mas o povo automaticamente começa a diminuir essa pessoa. Amados irmãos e irmãs, ainda hoje, muitas pessoas são diminuídas, são humilhadas por serem cristãs. Humilhadas por estarem em ambientes universitários muitas vezes e por serem cristãos. Humilhados porque escutam música religiosa e por aí vai. E nessa situação, a gente precisa declarar: Jesus ainda vive. O povo quer pregar que não, isso é coisa da cabeça de vocês. Não, que religião é uma coisa antiga. Não, porque religião aliena. Não, porque seguir Jesus Cristo isso é uma coisa antiga, O mundo já atualizou e por aí vai. Mas a gente precisa, mesmo em meio ao mundo que prega o contrário, remarmos contra a maré e declararmos com nossa vida e com nossas palavras que Jesus vive. Essa é a grande verdade que nós cremos, tá bom? Que Deus abençoe você, amada irmã e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho, também nesta sexta-feira. Até já!